Senhora presidenta, senhoras e senhores parlamentares, é claro que a obstrução política que as oposições fazem nesse momento não é a matéria que está em discussão, que é a reestruturação da junta comercial do DF. Já disse bem a deputada Érica Cocaia. Não está em discussão isso aqui. Está em discussão o impacto e a repercussão que as medidas anunciadas pelo governo, via o MEC, o que está impactando o conjunto da educação pública brasileira. E alguns deputados já fizeram referência ao Rio de Janeiro ontem, à Bahia, e eu aproveito, deputado Dilvan, que é do meu estado, que é vinculado à educação, que hoje, no final da tarde, houve um levante da Universidade Federal do Cariri. Aliás, a Universidade Federal do Cariri, que foi criada no governo da presidenta Dilma, quando o ministro era Fernando Haddad. E muitos parlamentares aqui, deputado Padilha, falaram, vamos àquilo que é fundamental. Todo governo, Afonso, o deputado Afonso sabe, que já foi lido aqui, sabe, faz o contingenciamento no início do exercício financeiro. Contingenciamento é uma coisa, bloqueio de recursos é outra coisa. Nem o governo, até mesmo deputados da base de Bolsonaro, o governo Temer, o ano passado, os 2 anos que governou, produto do golpe parlamentar que foi dado, não bloqueou recursos de lugar nenhum. Ele contingenciava os recursos. O contingenciamento depende do nível de arrecadação. Ele pode voltar e vai descontingenciando. Quem já liderou bancada aqui sabe, desde os tempos de FHC, nunca teve um presidente que bloqueasse recursos, contingenciava. Portanto, os deputados da base do governo deveriam ler o orçamento e não falarem as asneiras que estão falando aqui. O que é que fez, deputado Pedro Kizai? O governo bloqueou, contingenciou 30% e agora foi lá e bloqueou. Tirou da rubrica das universidades federais, dos institutos federais, da educação básica, dos hospitais universitários. Gente, eu nunca vi isso na educação brasileira. Ainda aparece algum deputado aqui da base do governo e fazer ilações no passado, com relação ao passado. Deputados do PSL, sabe qual é o legado que os nossos governos deixaram? Deputado Dilvan do Ceará sabe bem. Sabe qual é o legado que nós deixamos? Foram, de 2003 a 2014, 18 mil novas universidades que nós criamos. É o legado dos governos do PT. 173 campos universitários. Sabe qual é o legado dos Institutos Federais de Educação, deputado Fontana? 422 Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. O aluno do nível universitário aumentou de 505 para 1 milhão, quase 1 milhão de alunos nas escolas, nas instituições de ensino superior. O nosso legado é o Fundeb. O nosso legado são as creches do Pró-Infância. O nosso legado está aí, o Brasil reconhece que nunca nós tivemos. Eu reconheço aqui, quero fazer uma provocação no bom sentido. O ex-ministro Paulo Renato do PSTB foi um bom ministro. Eu quero fazer esse reconhecimento aqui. Começou a discutir, criou o Fundef, mas os nossos governos, os ministros, especialmente o ministro Haddad, revolucionarizou a educação pública brasileira. E não é eu que estou dizendo isso, não. São os organismos internacionais, criou as condições para o financiamento da educação pública no Brasil. E o que é que faz o governo Bolsonaro? Venham aqui e expliquem por que vocês estão cortando 47% do custeio da Universidade Federal do Cariri. Da nossa Federal do Ceará, que eu me formei lá, uma universidade que hoje tem 43 mil alunos. O reitor me disse hoje que em agosto não tem dinheiro nem para pagar a conta de luz, para pagar a segurança. Eu recebi o reitor dos Institutos Federais do Ceará hoje, e estão dizendo o seguinte, não sabe o que fazer. Não se está discutindo nem ciência e tecnologia, que é um investimento seguro para desenvolver a educação no Brasil. É custeio, é funcionamento das instituições de ensino no Brasil.
Coitada da educação básica. E por falar em educação básica, deputado Gilvan, Vossa Excelência sabe, o Ceará é exemplo, é uma das melhores educação do Brasil, que hoje é referência porque teve investimento dos governos do Ceará e do governo federal. Portanto, essa conversa feia que alguns vêm colocar aqui, que esses cortes todos os governos fizeram, respeitem a educação pública brasileira e respeitem aqueles que fizeram tanto pela educação no nosso Brasil. No meu Ceará, são 33 institutos federais de educação, ciência e tecnologia. Sabe quantos tinham no nosso governo? Tinham apenas 6. Nós criamos quase 30. E lá revolucionou a educação profissional. Porque hoje o filho do agricultor, o filho do trabalhador tem acesso ao ensino profissional. Tem FES em quase todas as partes do estado do Ceará. Deputada Erundina, que é paraibana, tem a Unilab no Ceará, que aliás, eu conversava com o DCE de lá, a Unilab vai fechar, porque não tem dinheiro nem mais para pagar a conta de luz. E vem o governo impor esse bloqueio que compromete o pensamento e, para completar, ainda quer acabar com as disciplinas, com filosofia, com sociologia e história. É o verdadeiro, essa é a universidade do Partido Único que eles ficam falando quando essa matéria foi votada aqui. É a universidade do pensamento único, é a universidade do Partido Único que o governo Bolsonaro quer implantar no Brasil. Se preparem, porque o dia 15 agora vai ter uma greve como nunca na história do Brasil. Sabe por quê? Porque os estudantes brasileiros, os professores brasileiros, o povo brasileiro não vai aceitar esse crime lesa pátria que esse governo irresponsável está fazendo com a educação.